Return Audiolivros Tradicionais apresenta A Princesa Radiante. Conto folclórico, armênio retirado do livro Armenian Folktales and Fables. Para mais contos folclóricos da Armênia, acesse nosso site. A Princesa Radiante. Era uma vez um jovem rapaz que, embora não fosse tão feio em sua aparência, parecia não ter sorte alguma. Por mais que sua velha mãe viúva fosse a todas as famílias com filhas em idade de se casar para arranjar um marido, nenhuma delas aceitava seu filho como pretendente. Os pais das meninas apenas riam e perguntavam: "Você realmente acha que seu infortunado filho é uma troca justa para nossa bela filha?" Bem, algum tempo passou e o jovem homem mergulhou em profunda desesperança. Ele não conseguia comer, beber, nem dormir. Por isso ele se tornou apenas pele e ossos, e seu corpo se desgastava como um trapo velho e sem vida. Sua mãe podia ver que ele estava consumido pela tristeza, mas o que ela poderia fazer? Não se pode forçar um casamento. Por isso, o jovem homem sentou-se e chorou de frustração, amaldiçoando seu infeliz destino. Mas dizem que para todo mal há um remédio, e um dia o jovem rapaz disse para si mesmo: "Seu pobre tolo, o que prende você a este lugar? As mulheres não desapareceram completamente da face da terra. Haverá muitas outras em outros lugares. Vamos ver o que o destino cego pode nos reservar." Então, ele colocou um pão em sua mochila e partiu pela estrada. Ele foi longe e rápido, e assim ele se sentiu cansado e sentou-se para descansar um pouco ao lado de um poço, pretendendo beber sua água e depois seguir viagem. Enquanto ele se curvava para beber, ele suspirou profundamente. "Ah", suspirou ele. "O que há de errado?", exclamou repentinamente uma voz. Era claramente de uma garota, mas não havia ninguém lá para ser visto. "Oh!", exclamou o jovem homem. "Quem disse isso?" "Fui eu", respondeu-lhe a voz. "Eu perguntei o que havia de errado." "Quem é você?", disse o jovem rapaz. "Eu ouço uma voz, mas não vejo ninguém." "Você nunca ouviu falar de mim?", perguntou a voz. "Eu me chamo Luzaguém Radiante, filha do Rei das Águas. Eu moro com meus pais neste poço. Assim que te vi, me apaixonei intensamente por você. Foi amor à primeira vista. Vá rápido, diga para sua mãe vir e pedir a mão do meu pai, o rei, em casamento em seu nome." "Se for assim", disse o jovem rapaz hesitante, "mostre-se por um minuto apenas. Deixe-me te ver." "Eu não posso fazer isso", respondeu a voz. "Você entenderá mais tarde porque não posso." O jovem homem estava confuso. Ele mergulhou rapidamente a cabeça no poço e, com a cabeça na água, olhou por todos os lados. Mas não havia nem homem nem animal para ser visto. Ele ouvia apenas o suave murmúrio da água. "Por Deus!", exclamou. "Meus olhos e ouvidos me enganaram. Pois que homem já ouviu uma pessoa que podia falar ou emitir sons, e ainda assim não estava em lugar nenhum para ser vista? Ai, destino cego! Por que você brinca comigo? Deixe-me levantar e seguir meu caminho." "Querido amigo", disse a voz da donzela radiante do poço, "eu não estou enganando você. Volte para casa e encontrará suas paredes e telhado feitos de ouro e prata, pães e todas as provisões imagináveis em sua mesa. Se você não encontrar isso, então eu de fato enganei você. Mas se você encontrar que é verdadeiro, então diga para sua mãe vir até o meu pai, o rei, e pedir a minha mão em seu nome. Vá, veja e acredite." Assim, o jovem rapaz retornou pelo caminho que havia percorrido. Quando chegou em casa, viu que tudo o que a voz havia dito era verdade. As paredes e o telhado da casa eram realmente feitos de ouro e prata. Portão e fachada, tudo estava irreconhecivelmente mudado, e a mesa gemia sob o peso de todas as provisões adequadas para um rei. "Mãe", exclamou ele, "quem transformou nossa casa assim? Quem cobriu a mesa com toda essa comida?" "Pela minha vida eu não sei", respondeu sua mãe. "Fui para fora, ouvi uma voz. E só havia uma voz a ser ouvida e nada a ser visto.
Uma voz que disse: paredes e telhado, transformai-vos em ouro e prata, mesa, enfeitai-vos de comida. Então olhei ao redor, e a casa estava completamente diferente. Será que esta é a nossa casa? Eu disse a mim mesmo. É essa a nossa mesa? Foi assim que tudo aconteceu. Eu sei que é verdade, mãe, disse seu filho. Tudo isso é obra da princesa radiante. Ela vive em um poço, junto a uma fonte. Você pode ouvir a voz dela, mas não há mais nada para ser visto. Ela me disse para voltar e pedir a você para visitar o pai dela, o rei das águas, e pedir a mão dela em meu nome. Que eu possa dar minha vida por ela, exclamou a boa mãe. Você acha que devo ir imediatamente? Sim, mãe, respondeu o jovem. Vá agora. Talvez minha sorte tenha mudado. Ele explicou à mãe como chegar ao poço, e ela saiu correndo da casa, chegou à beira da água e chamou. Princesa radiante, que eu morra a seus pés. Sou a mãe do jovem que você deseja se casar. Diga a seu pai que vim pedir a mão dele e levá-la comigo como minha nora. Mal ela terminou de falar, uma figura alta e imponente começou a surgir lentamente e majestosamente do poço. A velha mulher viu um belo homem idoso, com uma coroa de ouro na cabeça, vestido com túnicas roxas, com olhos verdes como vidro, com uma barba que parecia esculpida em mármore verde e segurando um bastão de madrepérola na mão. Era o rei das águas. Saudações, amigo rei, disse a velha mulher. O rei sorriu benignamente. Que apenas o bem te aconteça, ele disse. Mas ainda não dei a mão de sua filha em casamento ao seu filho, e você já me chama de amigo? Bem, você me dará sua filha, para que eu possa levá-la ao meu filho, disse a velha mulher. Ainda não, disse o rei das águas. Eu darei a mão de minha filha ao seu filho, mas apenas sob uma condição. Qual condição, amigo rei? Perguntou a velha mulher. Se seu filho puder recuperar de meu inimigo, o rei da floresta, o baú de roupas que ele roubou de minha filha, com o resultado de que ela não tem nada para vestir e não pode se aventurar fora deste poço, nua como está, então eu permitirei que ela se case com o seu filho. Se ele não puder, não permitirei. Volte para casa, onde encontrará um cavalo completamente arreado no seu pátio, pronto para a jornada de seu filho. A sela dele é de madrepérola, a rédea é de prata, as ferraduras são de ouro e uma fina espada de aço pende de sua sela. A velha mulher voltou para casa e eis que no quintal estava um cavalo ricamente equipado, com uma sela de madrepérola, rédea de prata, ferraduras de ouro e uma fina espada de aço pendurada na sela. Só podia haver um igual a ele no mundo inteiro. Alegremente, ela contou ao filho o que o rei havia dito. Meu filho, ela disse, seu sogro, o rei, lhe dará sua filha sob uma condição, ou seja, que você vá e recupere de seu inimigo, o rei da floresta, o baú de roupas que ele roubou de sua filha. Se você não conseguir, ele não dará. O que você diz, meu filho? O que posso dizer, mãe? Disse o jovem. Nunca montei um cavalo ou empunhei uma espada. O que posso fazer? Por comando de Deus, o cavalo abriu a boca e falou. Não tema nada, ele disse. Eu vou mantê-lo firme na sela, mas o rei da floresta tem uma forma muito grotesca e fantasiosa, e se o olho de qualquer homem pousar nele, seu coração parará de bater imediatamente. Assim que você pegar o baú, ele tentará te aterrorizar, mas por mais que ele possa rugir, criatura de barro, olhe para trás, e o que quer que você peça, eu darei. Você não deve prestar atenção e não olhar para trás. Se o fizer, você se transformará em uma árvore da floresta. Muito bem, disse o jovem. Se é assim que é, vamos seguir nosso caminho. O jovem montou o cavalo e galopou até chegar à floresta. Agora, nesta floresta, todas as árvores eram, na verdade, seres humanos grotescamente enfeitiçados. As cabeças deles eram como cestas de vime. Os pés eram todos raízes retorcidas e emaranhadas, e os rostos eram pretos como os de negros. Assim que puseram os olhos no jovem cavaleiro, começaram a rugir e gemer e a bater furiosamente seus galhos uns contra os outros, de modo que toda a floresta parecia ser sacudida por um violento terremoto.
Seu rei, que se erguia acima deles como um lagosta com 1000 garras e pés, agitava-se frenético. Peguem-no, peguem-no, ele rugiu. Faz uma era que não provo carne humana. Pegam-no, árvores, pegam-no. A visão e o som das árvores sussurrantes e rugentes aterrorizaram o coração do jovem homem, e ele quase voltou atrás, mas seu cavalo o encorajou. Não tenha medo, disse ele. É tudo, pois, fúria e som vazio. Continue. O jovem reuniu sua coragem e incitou o cavalo para a frente. Sua espada brilhou em sua mão, e ele se lançou sobre eles de todos os lados. Folhas e galhos se espalharam ao seu redor, até que, finalmente, sua espada cortou o pescoço do rei da floresta, caindo sua cabeça para um lado e seu corpo para o outro. Quando as árvores da floresta viram que seu rei fora morto, caíram repentinamente em silêncio. O jovem desceu do cavalo, pegou o baú que estava escondido na vegetação rasteira, saltou de volta na sela e galopou o mais rápido que pôde. Enquanto seguia em frente, as árvores começaram a rugir e gemer novamente. Olhe para trás, eles clamavam. Se você não olhar para trás, se transformará em uma árvore. O jovem quase deixou cair o baú e quase olhou para trás, mas seu cavalo o encorajou a manter-se firme, e ele galopou até chegar ao poço. Lá, ele chamou nas profundezas da água. Princesa radiante, filha do rei das águas, trouxe de volta suas roupas. Saia, vista-se e vamos embora. Com essas palavras, o rei das águas emergiu do poço, aproximou-se do jovem, o abraçou calorosamente e o beijou na testa. Então ele gritou de volta para o poço. Filha, ponha a cabeça fora da água. O jovem trouxe suas roupas de volta. Saia e finalmente vista-se. A princesa, com as bochechas queimando, ergueu a cabeça fora da água. Se vocês virarem as costas, vou vestir minhas roupas, ela disse. O rei e o jovem viraram as costas, e a princesa radiante saiu do poço e se vestiu. E ali, diante do jovem, estava uma jovem fada tão maravilhosamente bela que, se você a visse, ficaria como que enfeitiçado, incapaz de tocar em um pedaço de comida ou beber uma gota de líquido. Ela se aproximou do jovem, abraçou-o e o beijou. E quando recebeu a bênção de seu pai, ela se acomodou na garupa do cavalo e seguiu atrás do jovem de volta para sua casa. Quando a mãe do jovem viu sua bela nora, quase perdeu a cabeça de admiração e correu de um lado a outro da aldeia, anunciando a todos os membros de sua família e a todos que passavam a notícia do casamento de seu filho. Grandes e pequenas, esposas e donzelas, venham em multidão, ela gritava. Hoje à noite é o casamento, todo verde e vermelho, todo brilhante e bonito, do meu filho e da princesa radiante, filha do rei das águas. Claro, aquelas garotas que haviam recusado se casar com o filho da viúva estavam envergonhadas demais para ir ao casamento e se esconderam para resmungar em um canto e bateram a cabeça contra a parede. Mas todas as outras vieram, e por 7 dias e 7 noites, ao som de flautas e tambores, a festa de casamento continuou. E assim como eles encontraram o desejo de seus corações, que possamos encontrar também o nosso.